Então a questão a ser argumentada no hoje vai ser aí como seria a humanidade sem as religiões? Existe na história de algum povo a ausência absoluta de sentimento religioso? Ouvimos a argumentação aí da Renata, do Antônio Carlos, do Flávio e da Adriele. E se me parece que as respostas dadas com palavras que são sinônimas, né, constroem aí o mesmo significado, né? Então todos enxergam que não existe na história de todos os povos um que não possua sentimento religioso, né? Então, pelo menos até o presente momento, não se identificou, né? Os antropólogos, nenhum deles identificaram em nenhum povo existente no planeta Terra aquele que não tivesse em si um sentimento religioso. Bom, compreende aí que este sentimento religioso, cada qual com suas palavras, foi a ferramenta, né, que construiu no homem o princípio que fornece a este a característica de raça humana, ou seja, os princípios de Muito bem, temos aqui no chat também o Gustavo, ele está nos fazendo uma pergunta bastante interessante, e de certa forma polêmica, né? Porque ainda não é o momento, nós temos que amadurecer alguns conhecimentos, mas vamos aqui atender ao Gustavo com certa limitação, né, na evolução do pensamento e da resposta, para que a gente não possa prolongar muito desse assunto, porque eu estou vendo aqui que muita gente aqui, muito pessoal do chat que está fazendo várias perguntas nesse contexto, né? A Renata, o Antônio Carlos, o Flávio também estão questionando aqui ao vivo, mas vamos lá ver, tentar compreender aqui a pergunta dele e tentar dar uma resposta bastante resumida, sem entrar em detalhes, porque ainda não é o momento de falarmos sobre a religião em si, né? Mas nós estamos falando sobre a origem delas. Mas a pergunta é pertinente, né? Ele questiona aqui, segundo a Bíblia, o homem criado por Deus no jardim do Éden foi nele colocado sem nenhum conhecimento, né? Mais ligado à questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que a Eva comeu e passou para Adão e assim por diante, toda aquela história, né? Sem o conhecimento e a presença de Deus é que o tornou um ser religioso, ou seja, o fato de Deus estar falando com ele, né? E deu o significado de que eu sou o seu Criador, e aí o sentimento religioso já existe desde este momento, segundo eu estou entendendo na pergunta. Então ele pergunta se isso não justifica esse sentimento religioso em todos nós. Muito bem, Gustavo, a sua pergunta é muito pertinente, né? No sentido de que ao estudarmos aí a história das religiões, nos deparamos com diversas respostas, né, a perguntas como de onde viemos, né, quem somos, para que existimos e assim por diante, né? São as perguntas pertinentes, questões existenciais que em algum momento ou em vários momentos da nossa existência nós nos fazemos. Gustavo, eu compreendo o seguinte, cara, que quando nós fazemos uma leitura da Bíblia, se nós, no hoje, não considerarmos o conhecimento que temos, comparando com o conhecimento e as condições para adquiri-lo no passado, nós ficamos com uma confusão, um embate em relação ao que nós temos hoje sobre a origem da vida, com relação ao que é dito, né, sobre a
a ótica, sob a ótica aí do criacionismo que é defendido pela Bíblia, tá? Agora nós temos que compreender, né? Veja bem, Gustavo, eu não estou dizendo que o que é relatado na Bíblia é uma mentira. Eu digo que é um engano. E é um engano aceitável. Por quê? Porque as pessoas daquela época, né, os homens daquele cenário, não tinham a menor capacidade de compreender o que hoje nós temos. Então, justifica o caminho das respostas que foram dadas por aqueles que perguntavam naquela época. Digamos aí, considerando que Moisés é o escritor do livro Gênesis, né? Não vamos entrar nessa questão agora, mas digamos que Moisés, ele escreveu isso por ser inquirido, por ser perguntado pelas pessoas, olha, como é que nós fomos criados, né? Como é que Deus nos criou? Então, diante de questionamentos como esse, uma resposta tinha que ser dada, né? E a resposta que as pessoas poderiam entender seria esta, não poderia ser outra. Não se poderia naquela época falar em átomo, em célula, né? Apesar de alguns pensadores daquela época, alguns, digamos, cientistas daquela época já tinham uma certa noção, né, da existência de algo tão pequeno como um átomo, né? Tanto que Sócrates, Platão, Aristóteles, todos falavam a respeito do éter, né? Do etéreo, do puro, né? Então, assim, não entrando, não delongando muito sobre esse assunto, porque não é o foco agora, há de se considerar que a questão do sentimento religioso, ele existe independente da nossa existência material, né? Se observarmos com bastante atenção e fazermos o uso da razão, nós conseguiremos perceber que o sentimento religioso, ele é instigado, ele é excitado pelo ambiente em que vivemos. Ele já existe, porque está na intrínseca necessidade de se perguntar, de se questionar. Por quê? Como? Não é? Então, isto é divino, o pensar é divino, e quem pensa, né, e voltando também à questão da filosofia grega, né, o pensamento não tem algo mais divino do que o pensamento, né? Porque o pensamento, ele independe da matéria em si, né? O pensamento, ele é a representação da individualidade da pessoa, do ser, do eu. Então eu acredito, Gustavo, que é uma resposta temporal, tá? Portanto, não é uma verdade absoluta, né? Porque a verdade absoluta é aquela que vence o tempo. Não é isso? Eu acredito que no hoje podemos interpretá-la como um engano, tá? Ou uma maneira de se explicar o que hoje podemos pormenorizar, detalhar, né, para conhecer. Então, a mesma pergunta aí, a nossa amiga aqui, a Rosiane, ela também está fazendo a mesma pergunta, ela questiona justamente a mesma coisa em relação a Bíblia, né? Que a Bíblia fala, né?
É importante entender também, compreender que nós não temos só a religião dos judeus retratada no Antigo Testamento e a cristã retratada no Novo Testamento como referência, tá? Você pode, por exemplo, caminhar para outras, né, que é o islamismo, que é o budismo, né, o espiritismo, né, e outras religiões aí, para você ver as diferenças com relação a esta interpretação, a essa formatação para a resposta, né, sobre a questão do sentimento religioso, de onde ele provém, de onde ele vem, como ele nasce, né, e assim por diante. Mas é importante, viu, as pessoas que estão questionando acerca disso com referência à Bíblia, é importante compreender que se pode fazer uma experiência a respeito disso que eu estou falando, porque volto a falar sobre a questão que contra fatos não há argumento, então é nisso que a ciência se baseia, se sustenta, né? Em cima de experiências, o que se pode repetir, o que se pode analisar e mensurar de maneira confiável, com bastante percentual de certeza, né? Ela se baseia nisso. Contra fatos não há argumentos. Então, a gente pode fazer uma experiência que já foi feita, né? Mas não foi enfatizada no campo, porque eu volto a repetir que entre latos e estritos sensos existe uma ausência de vontade, né? Do campo científico se envolver, se comprometer e assim. Imaginar aí, por exemplo, vamos fazer uma experiência, essa experiência que eu já falei, já citei. Veja bem, vamos pegar aí um recém-nascido, né, que é um disco rígido, uma alma, né, digamos assim, uma alma limpa, uma alma sem nenhuma gravação, a não ser instintiva, né? Não tem conhecimento de nada, pura ignorância. E vamos cercá-la com todos os cuidados para que ela não seja, né, para que ela não esteja, na realidade, não esteja à mercê de nenhum sentimento religioso. Não seja fruto, para a gente não possa dizer que a experiência sofreu interferência da educação, né? Das nossas influências que existem, né? Porque muitos estão questionando aí, falando que esse sentimento é fruto de uma educação, do convívio, né? Assim por diante. Não, sem dúvida nenhuma né? Ninguém está negando isso, não. Mas o nascimento dele, né? Se você montar de causa e efeito, você vai sair do campo desta influência. Vamos fazer a experiência para ver se o conceito indagativo humano, a necessidade de questionar, de perguntar o porquê, o como, é que nos dá a certeza de que esse sentimento religioso, essa necessidade de se acreditar em algo supremo, algo superior, algo divino, é intrínseco, já vem com nós, né? Ele é um germe. Então vamos montar essa experiência, né, para a gente poder entender. E já advirto, como eu já adverti antes, ela já foi feita, só não foi enfatizada. Como eu disse, vamos aí tomar posse de um indivíduo recém-nascido, né, saiu do útero da mãe, foi feito o parto e ele não tem contato com mais nada que possa levá-lo a interferências, né, a induções de conceitos religiosos. Vamos criá-lo longe, afastado, então numa cabaninha no meio do mato, isolado de todo mundo, sem simbologia nenhuma, sem nada que possa forçá-lo a perguntar, né? Fazer a pergunta específica, que a gente sabe que ele vai fazer.
Por quê? Porque a própria natureza, ela simboliza isso, ela instiga isso, né? Vai chegar um momento em que ele vai perguntar o porquê. Porquê das aves, o porquê do passarinho morrer, o porquê do leão morrer, por causa do urso morrer, né? Porque ele não vai ver a outra morte, porque a gente não vai permitir, mas a morte o cerca, né? A árvore morre, né? Tudo isso o cerca, né? A vida em si o cerca, o nascimento, as flores, o botão que desabrocha, a chuva que cai, todos esses fenômenos vão levá-lo a indagar. Em um momento, quem fez isso tudo? Porque se não foi ele, aquilo já estava ali. Quem fez isso tudo? Como isso tudo foi feito? Inclusive, como eu fui feito? Quem me fez? Como eu nasci? Então é isso que eu digo. A essência do sentimento religioso, ele é intrínseco. Nós já nascemos com ele. Por quê? Nascemos com a dúvida e não com a certeza. Muito bem, eu sei que ainda tem muita gente com muita dúvida, muitas perguntas aqui, né? Mas para encerrarmos, porque o nosso tempo já estourou, né, neste assunto, e eu tenho total, plena certeza que as dúvidas que ainda persistem, as perguntas que ainda insistem, serão respondidas mais à frente no desenrolar do assunto, né, do nosso estudo, que é a história das religiões, e as perguntas que foram feitas aí no chat, direcionadas à minha pessoa, serão todas respondidas, e acredito que aquelas que foram direcionadas aos participantes também, ao vivo, também serão respondidas por eles. Então, para encerrar, e fazermos aí um fechamento da resposta dada a essa pergunta, né, que já foi feito lá no início lá por mim, mas reforçando, a impossibilidade de termos qualquer ser humano ou qualquer povo que não tenha em si esse sentimento primitivo de religiosidade, tá? E quanto à origem desse sentimento, nós temos que, digamos assim, fazer uma análise de causa e efeito bem maior do que a expressão da fé irracional, né? Então, assim, se é fruto de ensinamentos, né, e esse ensinamento não é do hoje, ou do ontem, ou do outrora, mas aflorado no nascimento, digamos, das primeiras, né, espécies humanas, né, a partir do momento em que o instinto animal ele foi colocado em segundo plano no desenvolvimento da capacidade racional nossa, foi nesse momento em que aflorou esse sentimento de religiosidade, ou mesmo antes de nascermos nós já o tínhamos, né? Como eu disse anteriormente, nós temos esse germe, né, que é o germe da dúvida, da incerteza, né, porque todo o cenário nos convida a isso, né? A nossa própria existência nos convida à dúvida, né? Por quê? Para que existimos? E assim, por que morremos, né? E assim por diante, né? Porque sofremos, porque uns têm alegria, outros não, porque uns são ricos, outros pobres. Então toda essa questão existencial nos envolve e nos mostra o quanto somos indagativos de natureza, né? Então a pergunta para a próxima videoconferência seria esta, né? Nesse estudo que nós fazemos sobre esse sentimento religioso, onde nós podemos encontrar a certeza
né? Entre aspas, né? A certeza de que ele está além da nossa materialidade, da nossa existência material, né? Essa pergunta vai nos forçar, já para adiantar aí na pesquisa dos próximos convidados que vão se inscrever, vai nos forçar a pensar na nossa constituição física, né? Na questão da conceituação do que é o pensamento, né? Que na realidade, a nossa espiritualidade, né? O pensamento é a nossa espiritualidade, é o nosso espírito, é a nossa essência, é isso? Então fica aí essa pergunta, né? Para a gente poder, na próxima videoconferência, já estarmos falando, né? Confabulando, né? Sobre isso daí.